Olá pessoal, estamos em mais uma ação e reação nesta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2017. Tempo meio chuvoso em Santos, não deu chuva ainda, aquela chuvinha fina, mas ventos na Baixada Santista desde cedo, né? Mas aquela chuva ainda não chegou. Cai uma gotinha ou outra, mas o tempo nublado na Baixada Santista para você, com o meu amigo Mário Gil, que vê o programa de Portugal, Lisboa, programa internacional. Você pode ligar para cá pelo 99711-5545. Você manda um WhatsApp, se você estiver em Santos, 99711-5545. Se você estiver em qualquer lugar do Brasil, coloque o 13 na frente. E se você estiver em Portugal, com o Margil, nos Estados Unidos, na Bolívia, acrescente o 55 13 99711-5545. Mandar um abraço para a dona Norma e dona Sônia do Rio de Janeiro e também para a dona Clélia de Jaboticabal, que assistem o programa pelo www.tvcomsantos.com. Parto normal predomina nos estivadores. Os estivadores está, de uma certa maneira, tem aquela questão das escolhas dos partos mais tranquilos, né, que como está em projeto de implantação, eles abrem vaga para quem está com o número de semanas correto, que primeira vez que vai ter parto, então facilita também a chance de ter partos normais, né? Mas é uma notícia boa, onde quase 70% dos partos estão sendo normais. Santos vira em virada heróica contra o Flamengo ontem, 3-2, o Santista sofreu, mas no finalzinho o Santos virou para alívio da torcida santista. Todos os times da frente ganharam, o Grêmio ganhou de 1-0 também, o Corinthians ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro, andando em passos largos, e também o Grêmio, Santos, Flamengo, é só o Flamengo que perdeu. A Ação do Coração bate recorde de arrecadações, tanto de mantimentos quanto de roupas para as pessoas do Vale do Ribeira. Rumo a Champs-Élysées, Neymar chega como rei em Paris e Santos deve ganhar uma bolada. 50 milhões é a verba esperada na Vila Belmiro pelo Neymar, pela venda do Neymar como time formador e também pelos 2 milhões de euros do jogo que não vai existir. O Santos não vai jogar com o Barcelona aqui no Brasil, graças a Deus, né? Que não vai ter esse jogo e o dinheiro vem limpinho para o Santos, mais 2 milhões. E mais 2 milhões que o Neymar foi entre os 3 craques do futebol mundial. Então, 2 milhões de euros, mais 2 milhões, mais o percentual da venda do Neymar, essa venda trilhardária lá pelo PSG. Planeta dos Macacos volta aos cinemas. E Temer ganha com 263 votos versus 227 votos. Beto Mansur votou pela permanência, deputado Squacione pela permanência, deputado João Paulo Tavares Papa votou contra a permanência. Para discutir essas e outras notícias, temos aqui hoje o consultor, mestre em Direito Ambiental, José Geraldo Barbosa, também o pós-graduado, comentarista, ecologista, Nelson Rodrigues. Como hoje é o dia ímpar, vamos começar pela esquerda, sem distinção aos convidados. Então, queria agradecer o Zé Geraldo Barbosa, que estava na 102.1, Futura 91.7, nosso amigo Cláudio Mussi agora, comentando as notícias da região, já troca de roupa, põe outro chapeuzinho e já vem para a TV Com aqui. É só mudar o dial que já está aqui de novo, né? Isso. Boa tarde, Filete, boa tarde, Nelson, boa tarde principalmente aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês de novo e vamos comentar as notícias que tem que convidar. Mas antes de mais nada, eu queria comentar a notícia do time da virada, né? Que faz muito amor. O Santos Futebol Clube só dá satisfação. Mas foi duro de assistir, hein? Não, Foi duro. Futebol, mas qual é aquela virada espetacular? Aquele jogo do Flamengo da semana passada e de ontem foram espetaculares. Valeu a pena. Quando o Santos joga, a gente está no final do jogo, a gente já fala, o empate tá bom, né? Para não sair, não dormir com aquele gol de derrota. Mas teve um golzinho no final, então, graças a Deus, 34 pontos do Santos, que segue em terceiro lugar aí no Brasileiro, um brasileiro difícil, onde o Corinthians alavancou, o Grêmio tem um toque de bola muito bom, e o Flamengo e o Santos brigando cabeça a cabeça, tal. Então, é bem complicado o campeonato, mas o Santos aí de pé. Nelson Rodrigues, o homem da água mineral Perrier, sempre quando aqui, as pessoas não acreditam, as pessoas vêm aqui na TV Com, pensam que não é Perrier a água, mas aqui nós vamos abrir água Perrier aqui, ó, não dá para ver muito aqui, mas água Perrier, ó, então a gente
abrir aqui a aguinha para a gente tomar água mineral Perrier, que o Nelson traz gentilmente ao programa. Boa tarde, Filete, boa tarde, José Geraldo, boa tarde, telespectador da TV Com, boa tarde a todos os membros aí da equipe TV Com, que está sempre aí fazendo um trabalho excelente, e um particular e festivo abraço aqui ao meu amigo Filete, porque eu não estou aqui no programa, mas eu sempre acompanho. E sempre lembrado também, né? E sou sempre lembrado. Então eu queria parabenizar o Filete pela condução no programa, né? Que tem sempre, de forma brilhante, aí tem conduzido cada vez melhor. Eu digo cada vez melhor... Cada vez errando menos. Porque a gente sempre tem que perseguir, né, o melhor. Então não pode estar 100%. Não, cada vez está errando menos. Mas já está 98%. Zé Geraldo, 263 votos pro Temer, né? O deputado Beto da região, que foi um dos líderes do Temer, ele declarou nas rádios e na televisão há poucos dias que o Temer não perderia de jeito nenhum. E realmente, mas também não foi aquela mamata que acharam, né? 263 a favor do Temer e 227 a favor contra o Temer. Se a gente fizer uma sominha aqui, são 39 votos, não é isso? 39? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco já vou ver a diferença aqui. E aí, Zé Geraldo? Antes de mais nada, antes da gente considerar isso, tem que se colocar um conceito. Se todo e qualquer cidadão brasileiro for denunciado pelo Ministério Público, ele tem que comparecer e responder se ele acha, se ele entende que ele é inocente, ele se defende, apresenta as provas e ponto final. Quer dizer, é um dever de todo e qualquer cidadão responder a uma denúncia do Ministério Público. A pergunta que eu faço, e isso me oprime, porque a lei deve ser igual para todos, menos para o presidente da República, isso aí dá uma dor muito profunda, porque nós nascemos pelos mesmos métodos, nós vamos morrer pelo mesmo processo. Por que o presidente da República não tem que responder a um processo? Eu não vou entrar nem no mérito como ele conseguiu esse número, de modo a que politicamente ele não respondesse a um processo perante o Supremo Tribunal Federal, mas eu entendo o seguinte, Filete, existe um conjunto de valores éticos internos de cada um de nós que são valores de você querer defender, olha, eu não cometi isso, eu não fiz isso, aquilo, porque não vale dizer assim, eu sou dono da bola, Filete, você não quer que eu jogue no time, porque o time é muito bom e tal, mas se você não deixar eu jogar, eu tiro a bola. É mais ou menos assim, não sei se você entendeu a representação metafórica que eu quis colocar. Sim, lógico. Porque eu quero dizer o seguinte, é o dever, se o cidadão é honesto, se ele está convicto que não cometeu nenhum ilícito penal, que é uma tremenda de uma injustiça fazer isso contra ele, ele que vai, faz as provas perante o Supremo Tribunal Federal, e faz, aí ele é inocentado. O que fica perante a comunidade, o restante da população, que nós temos um presidente, eu não sei se comprou ou não, ou se facilitou a vida daqueles que votaram nele, através de emendas parlamentares, concessões de cargos, etc. Como dizem os jornais, como diz a mídia, a gente não pode afirmar isso porque nós não sabemos dos dados, só tem essa informação de orelhada e, portanto, a gente não pode fazer nenhum juízo de valor afirmativo. Mas o que fica é deplorável sob o ponto de vista ético, é deplorável sob qualquer ângulo que você queira examinar. Principalmente torna-se um péssimo exemplo para os futuros políticos, as gerações de políticos, porque o que fica aí, na sociedade é o seguinte, que determinados homens públicos não são políticos, não tem sequer a obrigação de se defender perante uma acusação do Ministério Público. É essa a colocação que eu faço. Nelson, 36 votos de diferença. Se tivesse 18 deputados não tivessem sido contemplados com alguma benesse ou com algum bom papo, 18 seria empate. Ou seja, foi uma diferença pequena, né? 36 votos, eram 18 deputados de um lado, passar para o outro já dava empate. Então, o Temer, ele ganhou por 19 deputados, né? São 19 deputados que fizeram a diferença para que ele continuasse no poder até o final do mandato, né? Isso se não vierem outras coisas, né? Estou falando agora, também não estou falando que vai vir. Teve
ausentes também na votação, né? Tem ausente. Teve o cara que queria votar num e teve que votar no outro que foi obrigado. Teve o cara que queria votar no outro e votou num pensando na eleição futura, não é isso? Tem de tudo, né, Nelson? Acho que Tem de tudo. eu começaria falando sobre, até a partir da consideração do José Geraldo, porque não é difícil para ninguém entender que desde 1984, 85, quando ao findar do regime militar, as diretas, o PMDB sempre foi um partido hegemônico, né? No mínimo numericamente no Congresso e em boa parte do país. Então ele sempre teve esse papel hegemônico, né? Anteriormente, na época da ditadura, era Arena e PMDB, né? E posteriormente o PMDB, ao longo desses últimos mais de 50 anos, está fazendo esse papel hegemônico no país. E todos os presidentes que tomaram assento após a democratização, o fizeram numa relação direta com o PMDB, né? Então até diziam nos bastidores que ninguém governava o país se não governasse junto com o PMDB. Porque ele tinha a maior bancada, ele tinha uma quantidade expressiva lá de representantes que davam a ele essa condição política de exercer essa influência importante no cenário nacional, né? E nós vimos isso recentemente nos governos do PT, né? Em que o PMDB também exerceu essa influência, até que acabou, por tudo que nós já sabemos, e não é necessário repetir, assumir o governo, né? Então, nessa situação, veio junto, no bojo desse processo, todas as mazelas que ocorreram nos dois governos últimos que o PMDB também afiançou, né? Então, a população, de uma maneira geral, ficou refém dessa situação e de uma outra situação que já acontece e parece que as pessoas se esquecem, que é aquilo que a gente chama de clientelismo, né, na política nacional. Isso ocorre desde que a ditadura terminou, e eu não vou aqui falar do período da ditadura, mas sim do findar dela até os dias de hoje. Isso sempre ocorreu na cultura política nacional. Então a gente não pode fechar os olhos para aquilo que sempre aconteceu, aquilo que a gente ouve falar, e inclusive na nossa região, na nossa cidade e muitos rincões aí do Brasil. Então a gente não pode fingir que tudo isso que aconteceu é uma coisa estranha, que jamais aconteceu. Não, não, isso faz parte. Aconteceu com o Lula no mensalão. Faz parte da... Com o Lula no mensalão. Com o Lula. Com o Lula no mensalão. A Dilma e o Collor não tiveram articulação. A Dilma saiu porque ela errou, assim como o Temer errou, com o Collor, com o Lula. Todos erraram. O mensalão foi um erro e tal. Só que o Lula teve articulação, o Temer teve articulação e a Dilma e o Collor, que também erraram, não tiveram articulação. Estou errado? Exatamente. Então, esse processo de depuração precisa da presença inequívoca do voto correto, né? Do voto consciente, das pessoas prestarem atenção naquilo que estão fazendo, evitarem votar nas mesmas pessoas que se perpetuam nos cargos políticos e que recorrentemente os mesmos erros são cometidos. Então, eu estou caminhando por esse raciocínio para que todos entendam a importância da participação na política, né? Porque políticos somos todos nós. Os mais de 200 milhões de brasileiros, todos são políticos, né? E temos que mudar a nossa realidade. Mudar de que forma? Não votando nos mesmos que já erraram, né? Ou e dando uma chance para aqueles que têm um papel positivo na política. Eu caminhei por esse lado porque esse resultado da votação do Temer, eu não vou aqui ficar execrando um ou outro por esse fato, mas isso, gente, já era esperado. Essa questão da votação já estava anunciada. Não existe surpresa para ninguém. E vou dizer mais, Filete e Zé Geraldo e telespectador. A oposição, grande parte da oposição, para surpresa de alguns que possam escutar isso, estava lá para dar quórum,
para dar quórum, porque precisava, em primeiro lugar, do quórum. Em segundo lugar, de um percentual de votação favorável ou desfavorável, tá certo? Então, gente, é importante a gente ter claro e uma visão mais aberta desses processos políticos. Tinha muita gente lá fazendo discurso e votando pelo não. Mas, na verdade, estava dando quórum. Então, nem todos aqueles que votaram contra o Temer fez discurso para a plateia, mas também estava dando quórum e dizendo não, mas estava colaborando no processo. E tem formas diretas e indiretas de participação favorável ou desfavorável a qualquer votação. Era esse esclarecimento que eu queria deixar aí para todos pensarem. Muitas participações já no começo do programa, já seremos nossa amiga aqui do programa. Os maiores bandidos, Nelson, estão na presidência e no Senado. Deu nojo de ouvir os argumentos dos ladrões comprados pelo presidente da República. A ameaça foi feita mesmo para os que não concordaram. Foi uma coisa triste de te ver. A ditadura não terminou, isso foi mostrado ontem. Os governantes estão cada vez fazendo o que querem, sem se importarem em prol do povo. É complicado. Já iremos aqui comentando sobre isso, né? Também tem uma outra participação aqui, uma outra participação importante, né? Do Celso de Praia Grande, dizendo que o programa está ótimo, que realmente foi lamentável a votação de ontem. A Maria Aparecida do Campo Grande quer saber a opinião da mesa sobre as próximas eleições depois da votação de ontem, né? A gente tem que votar em candidatos da região, né? Porque uma região de 1.800.000 pessoas, escolher apenas 3 representantes é muito pouco, né? Agora, a questão de quem vai escolher, quem não vai, é uma outra questão. Mas é muito pouco, porque a gente deu muito votos, por exemplo, para pessoas que tiveram 50, 30, 10 mil votos aqui, que não sabem nem onde que é a Ana Costa, não sabem nem onde que é o presidente Wilson, né, em São Vicente. Então, tem que tomar esse cuidado. A Maria Aparecida do Campo Grande, sua opinião sobre as próximas eleições depois de ontem, o Zé Barbosa? Bom, antes de mais nada, eu entendo que teria que haver, parece que vai haver uma reforma política até outubro, né? Porque a lei diz que a reforma política só poderá vigorar um ano antes do dia da eleição. Então, eu entendo o seguinte, se faz absolutamente necessário, primeiro, uma redução dos custos de campanha, né? Principalmente uma brusca redução da utilização de marketing midiático, né? Eu entendo que é um exagero. Tem que se discutir mais políticas públicas, né? Nós temos que colocar os candidatos para cada um apresentar por que ele quer ser candidato, quais os planos dele, né? E fazer uma coisa bem técnica. E, segundo, priorizar aqueles candidatos que falam efetivamente sobre a região. Não sei se o voto será distrital ou distrital misto, não sei, não estou por fora disso, não posso te dizer. Mas predomina aquele teu raciocínio que nós devemos priorizar os candidatos da região e ter com essas pessoas um diálogo muito firme, não é? E exigir do candidato, não sei se isso é possível, mas não sei se deve cobrar, registrar em cartório de notas as propostas de trabalho de cada um desses candidatos. Porque nós, povo, nós fazemos uma reunião, acertamos, tal, etc., mas não fica nada registrado. Aí, na hora de cobrança, tudo se passa como se nada se passasse. Não é? É uma falta de respeito à cidadania. Porque, veja, por que eu quero ser político? Não é o meu caso, eu não sou candidato a nada. É um exemplo. É um exemplo. O cidadão diz assim, não, eu quero ser candidato a vereador, eu quero ser candidato a prefeito. Mas por que você quer ser prefeito? Por que você quer ser vereador? Por que você quer ser deputado estadual? Por que você quer ser deputado federal? Porque o teu pai foi? Não, não é isso. Você tem que estudar, saber se você tem poder de dialogar. Fazer política é a arte de saber ouvir. Você ouvir as divergências, você convergir com um objetivo comum, que é o interesse público. Caso não seja isso, se pensar para ir para lá, pensar em utilizar areia, cimento, cal, etc., para fazer obras de caráter material, pô, aí não é, aí já é trampolinagem, aí é sacanagem, né? Das ist grosse sacanagem, como dizem os alemães. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós temos que ter políticos
que façam política com P maiúsculo, que discutam as necessidades de interesse da comunidade, o que precisa de infraestrutura para o município, para o Estado. Por exemplo, eu vou colocar uma coisa muito importante que eu não vi nenhum político ainda daqui da nossa região colocar. Nós somos bem servidos pelo sistema Anchieta Imigrantes, sob o ponto de vista rodoviário, somos. Mas em caso de pane desse sistema da Ecovias, administrado pela Ecovias, nós não temos nenhum outro sistema alternativo. Quando existem na ligação Planalto-Litoral, 2 vias férreas, que no passado comportavam o transporte de passageiro, tanto do lado da antiga Sorocabana, como do lado da antiga Santos Jundiaí. Sistemas belíssimos de tecnologia feita no século passado, e a Santos Jundiaí, especialmente no século XIX, começou a fazer o projeto, mas que até hoje funcionam e operam para o trânsito de trens de carga. Agora, por que não implantar-se logo, urgentemente, uma linha de transporte de passageiros, fazendo essa ligação? Por que querer inovar, construir uma nova linha, arrumar um outro projeto? Como vai descer imigrante? Isso aí é uma falta de visão política, administrativa, de racionalidade, de visar. Nós temos que visar o quê? A eficiência, saber utilizar aquilo que tem aí, como melhorar aquilo que já tem, o meu caro Filete. Né? Nós temos que aproveitar, nós temos que partir da premissa que nós somos um país pobre, nós temos poucos recursos financeiros. Então, o que tem aí? Dá para transportar passageiro? Dá ou não dá? O que precisa para dar? Em cima disso, construir um raciocínio. Eu não vejo isso nas nossas autoridades públicas, tanto em nível de executivo estadual, quanto em nível de legislativo estadual, legislativo municipal. Né? Não vejo isso. Também executivo municipal, não vejo isso. Porque isso aí é falta de visão, de pensar no futuro, de pensar em futura, digamos, de alternativas, caso haja um impedimento disso. Não sei se é a minha colocação. Porque isso o Nelson conhece tanto quanto eu. Quando a gente fala em meio ambiente ecologicamente equilibrado, comporta esse tipo de análise. Nós temos que ter na cabeça, no cérebro, e isso é dever do administrador, é o princípio da precaução. O que se deve fazer hoje para evitar que aconteça uma catástrofe ou um impedimento no futuro? É este tipo de coisa que eu não vejo, Filete. E aí eu quero dizer que eu tenho mais passado do que futuro, mas eu gostaria que os nossos políticos, e aí eu faço um desafio de peito aberto, que eles pensassem nisso, tivessem um pouquinho de humildade, um exercício de humildade. Caramba, o que deve ser feito hoje para a gente evitar que se tenha uma catástrofe futura? Investir em educação, né? Saúde. Eu estou falando principalmente nessa área de infraestrutura. Sim. Claro que educação é o prima dos prima. Né? E mais, educação para mim, se o serviço público municipal, serviço público estadual, pudesse liberar as nossas crianças, soubesse português, dominar português, a título de entender aquilo que está sendo leito, que ele está lendo, ou seja... Não ser um analfabeto funcional. Isso. Né? E souber fazer uma regra de 3, uma porcentagem, já está ótimo, demais. É isso, educação para mim é saber português, dominar a língua nativa e dominar a aritmética raciocínio básica. Lógico rápido. Claro, geometria. Se você dominar a geometria e dominar a álgebra e dominar a aritmética... O resto é leitura. O resto é leitura. Como é que você vai estudar química, física, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, direito, se você não dominar o português? Me conta. Nelson Rodrigues, opinião da mesa, a sua opinião sobre as próximas eleições, depois da votação de ontem. O Zé Geraldo descreveu de uma maneira analítica do país, né? Mas talvez a Maria Aparecida ela queira perguntar sobre os nossos deputados, se nós vamos continuar com eles, se você acha que vai fazer uma queda de votação em algumas pessoas, e você acha que tem espaço para novas lideranças? Olha, o José Geraldo disse tudo que eu gostaria de dizer, né? Eu apenas vou tentar complementar, porque eu acho que o raciocínio dele está correto, né? Correto no sentido do entendimento amplo da administração pública e o que se deve fazer, e o princípio ético e da precaução norteando essa condução, né, de gestão pública.
Olha, como é o nome dela? É Maria Aparecida do Campo Grande, perguntou aqui para... Maria Aparecida, em primeiro lugar, a premissa é que todo habitante da Baixada Santista tem em mente que é necessário votar nos representantes que moram na Baixada Santista, que residem aqui, que têm uma cultura local para representar nossa região, quer seja no legislativo estadual, quer seja no legislativo nacional, enfim, a gente precisa aumentar a nossa representação política para trazer recursos e estrutura para a nossa região poder atender a todos os cidadãos. Tá certo. Bom, teu Jaime do Campo Grande, parabéns do programa, feliz por ver o Nelson de volta na bancada. O Nelson nunca saiu, né? Ele tira umas férias por excesso de serviço só no sindicato e tal. Quero saber de vocês o que acha da nova lei da coleta de lixo em Santos, Nelson. Nova lei da coleta de lixo em Santos é a pergunta do Jaiminho do Campo Grande. Então, acho que a nova legislação é bem-vinda, mas eu quero fazer um reparo na questão. Acho que essa pergunta foi muito apropriada, agradeço o Jaime por isso, porque é assim, até queria chamar a atenção do José Geraldo nessa questão, porque ecologista ele também, tem né? um interesse importante, né, que também é um acadêmico da área. Eu considero o José Geraldo um ecologista nato, né? Obrigado. Eu queria dizer o seguinte, e eu já tenho falado isso, José Geraldo, já fazem décadas, né? Não adianta você fazer uma legislação e impor essa legislação a qualquer povo de qualquer região do planeta, tá? É importante a legislação? É. Ela contribui? Contribui. Mas existe uma premissa para que essa legislação, qualquer que seja a legislação, ela seja cumprida, né? E aí a gente pode discorrer aqui umas 3 horas sobre várias legislações que não são cumpridas, ou se fazem vistas grossas sobre elas, embora vigentes, né? Contribuiu? Contribuiu. Os resultados a gente vai mensurar com o tempo, né? Mas a premissa para qualquer coisa é a educação ambiental. O que falta na nossa cidade, que eu já defendi, viu, Zé Geraldo, quando fui candidato a prefeito em 2012, na questão ambiental, a minha defesa principal de campanha naquela época, né, fiz aquela loucura de sair candidato a prefeito aqui, porque eu queria discutir a cidade, né? Não tinha vaidade para isso, nem estrutura para conseguir chegar nesse objetivo. Mas era bom para poder jogar suas ideias. Mas discutir a cidade eu acho que é importante e atende até aquela colocação que você fez anteriormente, da participação e discussão, para que não deixe o político imaginar que ele é dono da verdade. É isso aí, né? Bem colocado. Então, a premissa, aquilo que eu defendi, se chegasse àquele objetivo, é que no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente de Santos, o departamento que ia mais trabalhar, ia ter mais ênfase, era o Departamento de Educação Ambiental. Justamente para preparar o cidadão para cumprir a legislação. Você tem várias, eu posso citar algumas, aquela legislação que trata do recolhimento de fezes de animais, por exemplo, não existe fiscalização, e eu sou testemunha, como muita gente que todo dia pessoas sem a devida educação ambiental estão cometendo o erro nas ruas de Santos com seus animais e contribuindo para a poluição das praias. Sem dúvida. Né? Então, não adianta... Recolhimento do óleo também, né? Recolhimento do óleo, que eu fiz um projeto. Fez um projeto, até numa caminhada você participou comigo lá na tenda. Exatamente. Explicando para as pessoas através de folder a questão do óleo, que foi uma questão que você foi o primeiro a defender essa linha. Lógico, existem outros, mas o Nelson foi o primeiro há muitos anos, não é nem essa administração agora, o Nelson ir nas feiras e panfletar sobre isso, é uma bandeira sua. Conscientizar. Embora para muita gente esquecida do autor do primeiro que se mobilizou em forma de grupo com esse setor, que foi o Nelson, né? Então, para finalizar, a legislação é importante, mas a premissa é educação. E se nós conseguíssemos trazer esse processo educacional para toda a população santista, aí sim, nós teríamos como aplicar a legislação de uma forma natural, porque o cidadão já teria essa condição prévia
de educado cumprir a legislação. Então, o que você sempre vê nas administrações, não é só de Santos, em qualquer uma, é correndo sempre atrás do prejuízo, né? Ou seja, tentando fazer as pessoas cumprir uma legislação que sequer ela interiorizou, né? Ela entendeu quais os motivos que teria para cumprir aquela lei. Em outras palavras, eu vejo o seguinte, o problema de Santos, não somente sob o ponto de vista de ecologia, de meio ambiente, mas também, por exemplo, de trânsito, tudo isso reside na questão fundamental da educação. Educação da criança. Porque uma criança educada nisto, ela vai ensinar os pais. Isso é fundamental. Por exemplo, nós estávamos discutindo poucas horas atrás, o Filete, por que aquele acidente que houve na Pedro Américo com a Almirante Barroso? Né? Nós discutimos na segunda e na terça-feira a sinalização de solo e 2h30 da manhã, só para você entender, 2h30 da manhã de sábado, domingo, houve um acidente grave onde matou uma faxineira. Não, só para o telespectador entender que não... Eu quero te dizer o seguinte, claro que tem que ter a melhor tecnologia para evitar, de prevenir, de precaver-se contra acidente, mas ali teve um erro crasso fundamental. Como é que pode o cidadão dirigir um carro naquela velocidade, na Almirante Barroso, para cruzar uma Pedro Américo, que é uma via de preferencial de trânsito tenso? Quer dizer, faltou a ele o quê? O espírito de, caramba, eu estou dirigindo de uma forma imprudente. Eu estou numa via que, o cara largou brasa no carro. Quer dizer, ele não pensou no outro, no seu semelhante. E como você é engenheiro, Zé Geraldo, dá para você, você sabe muito bem disso, que dá para calcular o tempo que ele percorreu aquele espaço, né? Por exemplo, você pega ali um perito ele faz o cálculo de quanto ele estava de velocidade. Claro. E tinha uma sinalização de solo, a gente sabe que tem luzes, que a pessoa está cansada, tal. Claro. Tinha uma sinalização de solo, tal. Mas o Zé Geraldo falou uma coisa importante. Mesmo ele distraído, mesmo ele tal, não iria ter vítimas fatais se ele estivesse a 40 por hora. É exatamente. Ia ter uma batidinha e ia impactar ali mesmo. Claro. Mas como a velocidade era muito intensa, foi para a calçada e pegou a faxineira Sônia, de 58 anos, que tinha mais uma vida, estava na meia vida agora ainda. Eu te coloco, mesmo com lombada, mesmo com rotatória, quando o sujeito não está nem aí, acontece o acidente. Foi o caso daquele acidente no Canal 3 ali com a Galeão Carvalhal ali, onde tem já, todo lugar que tem acidente grave põe radar. Então todo mundo passa ali, porque o rapaz ele estava a 130 por hora com uma Mercedes, né? E ele ali tem uma ondulação na pista. Desnivelamento do solo. Isso, ele voou, bateu num poste, entortou o poste e o companheiro dele, o copiloto, vamos dizer assim, teve o braço, morreu. E eles saíram andando. Tal, agora a pergunta que eu faço para você, se ele tivesse trafegando ali em velocidade normal, 50, não aconteceria nada. Não teria acontecido nada. Agora, o que eu quero dizer é que a educação das pessoas, nesse aspecto, é aquele cara que, por exemplo, anda no acostamento. Outro dia teve lá, agora, esse último fim de semana, no litoral norte, ali perto do Dalmo, eu fui lá para a minha casa de Paúba. Em Bertioga. E lá, a caminho de Bertioga. Isso. O sujeito ia na direção Bertioga, Guarujá. Aí, perto do Dalmo, ele resolveu ultrapassar pelo acostamento. Não pode ultrapassar ali, é faixa dupla. Mas ele resolveu ultrapassar pelo acostamento, isso à noite. Vinha um coitado de um jovem de 19 ou 20 anos, indo de bicicleta para a escola, o cara não viu, matou o cara na hora. Eu sei, ele estava no trânsito ruim, ele entrou, ultrapassou pela exatamente. Matou o menino da bicicleta. Matou o menino. Ele fugiu ou foi pego? Pegaram ele, o pessoal pegou. Agora, veja bem, por que houve isso? Porque o sujeito... Abuso. Abusou por quê? Porque ele não respeita o semelhante. Ô Filete, não quero filosofar, mas a gente tem que colocar na cabeça que todos nós somos iguais. Que todos nós habitamos a mesma casa comum, o planeta Terra. Tá? Que todos nós nascemos pelo mesmo método, pelo mesmo processo, todos nós morremos pelo mesmo processo e todos nós vamos ser enterrados ou cremados. Ponto. Então, somos iguais. O que existe entre o nascimento e a morte é uma vida que precisa ser vivida. Mas essa vida, para ser vivida, ela pressupõe o seguinte,
que você tem que respeitar o outro ser humano. Porque se o Filete estiver bem, se o Nelson estiver bem, eu estarei bem. E a recíproca é verdadeira. No momento que eu deixo de respeitar o Nelson, deixo de respeitar você, cara, eu estou me desrespeitando, deu para entender? Claro. O que acontece aqui é o seguinte, ninguém tem aqueles valores éticos internos de cada um de nós, que isso não se aprende nem com o pai, nem com a mãe, nem na escola. A gente tem que saber o seguinte, nós só podemos ter aquilo que é nosso. Nós temos que saber, nós temos que ter valores internos, entende o que eu quero dizer, Nelson? De bondade, de caridade, de respeito. Preocupação com o ser humano. Sem dúvida, é isso aí, preocupação com o ser humano. Por isso que nós temos essa avacalhação no nosso país hoje. Sem querer, né, porque todo mundo tem telhado de vidro, mas sem querer culpar, um cara que está 80, 90 km por hora, 2h30 da manhã, de um sábado para um domingo, que é o lugar, num bairro, ele não está numa avenida, hein? Num bairro, num cruzamento, ele pode causar um acidente, né? Claro. É uma coisa que é previsível. Ele devia ter essa previsão, pô, eu tomei uma cervejinha, vou devagarzinho, vou mais devagar, tal, vou parar nos cruzamentos, tal. Esse do acostamento, você sabe, se você for para o acostamento, naquela região ali do litoral norte, Barra do Saí, Boracéia, todo ali, Juqueí, se você andar pelo acostamento, você vai pegar alguém, cara. Você vê um cara pegando uma água numa fonte, claro, você vê um cara de bicicleta e tal. Claro. Nós vamos a um breve intervalo, continue participando aqui pelo nosso WhatsApp, 99711-5545, telefone na tela, ou pode ligar rapidinho, como faz o Uriel, para comentar alguma coisa do programa e alguma pergunta para o Nelson ou para o Zé Geraldo Barbosa. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Olá, estamos no segundo bloco do Ação e Reação nesta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2017. Hoje com os convidados José Geraldo Barbosa e Nelson Rodrigues. Mandar um abraço para Dilma Rodrigues, para o Passarinho, para a Luciene de São Vicente que estão vendo o programa. A dona Ivonete está gostando muito do programa, principalmente do que o Zé Geraldo falou no final, mostrou seu lado humano. Este rapaz que atropelou em Bertioga não pensou no ser humano, ele pensou apenas na velocidade. O Nelson Rodrigues também, eu me dou uma vontade de tomar essa água. O que tem essa água? Essa água é uma água que tem um pH alcalino. Então nós comemos muita coisa ácida, batata frita é ácida, pão é ácido, muita coisa que reduz em ácido para o organismo. É lógico que o organismo tem tampões. Tampões são substâncias que fazem o tamponamento desses pH 3 ácidos para ficar no pH 7, que é o pH melhor, né? Então o aquário, Nelson, o peixe só sobrevive se estiver no pH entre 6,5 a 7,5, depende da raça. Tem peixe que no 6,5 morre, tem peixe que no 7,5 morre, a maioria dos peixes é 7 a 6,9. Assim como o organismo. Então, quando você come batata frita, com molho, muita coisa ácida, o teu organismo tampona para você voltar no pH 7. E essa água é de pH alcalino. Então, ela reduz o trabalho do organismo. E também tem vanádio e tal. Por isso que essa água é da francesa, dos montes, lá das minas da França, né? Então, o Nelson, que é amigo do Neymar, o Neymar que já está lá em Paris, na Champs-Élysées, mandou uma caixa de Perrier para o Nelson, né, direto de Paris, e o Nelson traz aqui oferta para o programa para os comentaristas daqui da casa, né? Eu só queria aproveitar, porque na vida a gente tem várias atividades. Uma delas é a minha área sindical, que eu sou também diretor sindical, secretário-geral. Então eu trouxe aqui um brinde para o meu amigo Filete. Opa, e outro para o meu amigo José Geraldo. José Geraldo Barbosa. Uma caneta aí do nosso Sindifesp, Sindicato dos Funcionários da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Essa semana teve um papo curioso, Nelson, onde um padre, né, ele foi pego na cama com uma menina de 14 anos, né, levantando essa questão da igreja, né, lógico que não são todos, mas essa questão que até o Papa combateu, né, que é da pedofilia em vários meios, né? Hoje nós temos na internet, a polícia pegando toda hora, polícia judiciária, polícia civil, gente tentando
cooptar aí menores e tal, e essa notícia do padre que foi pego com uma menina de 14 anos, né? Mas ele foi pego com uma menina de 14 anos na cama. Precisa saber se ele estava em ato de conjunção carnal ou se ele estava ministrando os sacramentos à menina. São coisas diferentes. Lógico. Porque você não especificou. Estava com uma menina na cama. Tudo bem. Estava com uma menina na cama o quê? Praticando ato de conjunção carnal? Acho que não tinha começado a fazer, só tinha dado um beijo e tal. Libidinosos. Isso. Ou se estava dizendo o Salmo 23 para ela, dizendo... Ou também pode ser que o padre se apaixonou pela menina e se ele sair da igreja católica e casar com ela também não é crime, né? Se ele pedir a mão para os pais dela e os pais derem a mão da menina para ele casando com a menina, esse crime é... Eu acho assim, se a menina é menor de idade, acho que em qualquer situação que este padre ou qualquer outro homem ou mulher, né? A gente tem que falar também. Sim. Homem ou mulher tem que manter a distância, porque se também não é parente, se não conhece, não tem intimidade para dar abraço, beijo, né? Também, se nesse caso também não é desculpa, né? Então a distância necessária para que essa criança não seja envolvida ou num ato libidinoso, não é? Ou em qualquer outra situação confusa, né? Bem colocado, porque não dá para a gente aceitar, pelo menos, é minha opinião pessoal, eu respeito a de cada um, não dá para aceitar qualquer tipo de insinuação em relação a um menor de idade, seja ele menino ou menina, né? Sendo padre ou sendo... Não importa se é carpinteiro, se é pedreiro, se é engenheiro, se é padre, não importa qual é a atividade que esse ser humano tenha. Nelson, né? Porque eu não quero te interromper, o fundamental aí é o seguinte: se essa pessoa, se tivesse filhos, gostaria que um adulto fizesse isso com o filho dele. Exato. Ou com uma filha dele. Essa questão é fundamental. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, porque o sujeito maior de idade, aí vale tanto uma mulher quanto um homem, porque aí nós temos que pensar agora em termos de opção sexual de cada um. Praticar algum ato libidinoso com uma criança com menor de idade, para mim, é um crime hediondo, porque tem tanta mulher aí, adulta, tem tanto homem adulto aí. Exatamente. Não é verdade? Isso é uma doença, né? É uma doença, mas também é uma doença que eu diria para você, é fácil. A pedofilia é uma doença, sim, né? Sim, eu não sei. Eu não sou médico, não sou psiquiatra. Mas Geraldo, tem um cara que tratação menina de 7 anos, Geraldo. Isso é uma doença, né? Isso é uma loucura. Isso aí, existe agora aquela síndrome... A própria Xuxa, síndrome da borderline. Vocês já ouviram falar da síndrome? Sim. Que dizem que o cara é esquizofrênico, mas é quase próximo. Mas não é esquizofrênico. É um esquizofrênico light. É isso, light. Ou aquele cara que tem uma demência, mas não é demente. Quer dizer, tem a síndrome borderline, quer dizer, justifica tudo. Então o cara diz assim, não, ele tinha plena consciência do ato. Mas ele é o zero e vezeiro em fazer isso. Quer dizer, nada explica. Na minha opinião, Filete, se ele for doente, ele tem que ser afastado da sociedade. Claro, não é verdade? Porque você se coloca no lugar de um pai ou de uma mãe que tem um filho abusado por um adulto. Como é que fica? Uma loucura, né? Uma loucura, se coloca num caso desse. Eu acho que não existe direito a ninguém a poder fazer isso. Quer dizer, se alguém tem intenção com outrem em relação a uma questão sexual, a partir de 18 anos. É a lei. Então, a lei é para todos, tem que ser cumprida. Quer dizer, é inadmissível e concordo. Acho que ou a pessoa tem que ser obrigada a fazer um tratamento, né? Porque não pode ficar solta na sociedade atingindo pessoas que não têm condição de defesa, né? É pego surpreendentemente, às vezes meu pai e a mãe não sabem, mas tem alguém na espreita ali na porta de uma escola, ou num vestiário de algum tipo de esporte, enfim, todo cuidado é pouco e não tem desculpa. Acho que tem que ter tratamento e lei para esse tipo de pessoa. É isso aí. 6ª edição da Ação do Coração bate recorde em número de arrecadações. A 6ª edição de ontem, realizada na quarta-feira em Santos, arrecadou 10 toneladas de produtos e 33 mil peças de vestuário entregues para a iniciativa. Mobilizou o público da Praça Mauá na cidade de Santos ontem.
além de 150 mil corações. Eu acho que o Alexandre Camilo, que esteve aqui na terça-feira, ele acerta quando, além da ação do coração, da distribuição do coração, onde pessoas acamadas fazem o coração e se sentem bem, onde pessoas ganham o coração, ele faz junto a questão das 10 toneladas de produtos que vão ser distribuídos em algumas creches, também lá para o Vale do Ribeira, também 33 mil peças de vestuário, peças novas, que às vezes as pessoas compram por impulso, nós, seres humanos, compramos por impulsos, e aí e ficar no armário você não usa, né? Aí a questão, ela começou na Praça Mauá, né? E depois, às 2h30, teve uma caminhada pelo Santuário do Valongo, até o Santuário do Valongo, com várias, aí são os vários religiosos, né? Que é mostrando que todas as religiões podem se dar bem. Aí o Alexandre Camilo, dando os corações, comentando, contaminando as pessoas com alegria, com amor. Muito bacana, estive lá, estava Fernanda Vanucci, Augusto Capô de Casa, estivemos lá ontem, foi um prazer ver as trocas de coração das pessoas, aquelas pessoas da terceira idade que se mobilizaram fazendo os corações. Depois, hoje vai ter entrega de mantimentos para hospitais, vai levar isso aí tudo de caminhão lá para o Vale do Ribeira, que é uma região mais pobre do estado de São Paulo, não deveria ser, né? Porque a divisa de São Paulo com Paraná, com Curitiba, que deveria ser devia ter um know-how em tecnologia, devia ser implantado uma universidade nessa região, porque está entre dois polos muito fortes do Brasil, que é Paraná e São Paulo, Curitiba, né? Realmente, o Alexandre Camilo está de parabéns, né? E tomara que a gente consiga outras edições. Lembrando que em Recife, simultaneamente, no mesmo horário, ocorre essa ação também em algumas cidades do mundo, Nelson. Perfeito. Eu queria parabenizar o Alexandre Camilo por esse trabalho que ele tem feito ao longo do tempo, mas também gostaria de fazer algumas considerações sobre isso, né? Eu acho assim, a gente vê na pessoa do Alexandre uma pessoa bem intencionada, que tenta trazer um pouco de sentimento, né? Um pouco de alegria, um pouco de irmandade, né? Enfim, coisas positivas e reflexivas para a população, no sentido de união das famílias, da sociedade, em objetivos nobres, né? Por outro lado, ao longo do tempo, principalmente em anos eleitorais, onde teve esse ação e reação, cansei, e eu pessoalmente em anos eleitorais, se no passado fui candidato, não compareci, mas eu vi um monte de gente se pendurando nessa ação do coração, principalmente em anos eleitorais. Lógico, o Alexandre Camilo não tem nada a ver com isso, né? Ele não pode se responsabilizar por atitudes um pouco mesquinhas de um ou outro. Ele faz o trabalho dele e o trabalho dele é correto. Eu vejo mais sentido, e você me corrige, Filete. Ele comentou sobre isso, Nelson. Que a partir deste ano, eu não sei se... em anos anteriores, não houve recolhimento de roupas, de alimentos. Nos primeiros anos, não. O ano passado já houve de roupa e alimentos. Então, mas foi a partir do ano passado. Eu acho que alimentos a partir do ano retrasado e roupas a partir do ano passado. Então, que ele vai incrementando com as ideias, né? Então, eu não via muito sentido, a não ser o filosófico, né, numa ação dessa, mas não via nada de prático, né, na ação do coração. A partir do momento em que ele acopla a essa ação do coração o recolhimento de alimentos, de vestuário, etc., ele já coloca uma ação objetiva de atender um setor da sociedade que tem carência nisso, né? Então aí eu passei a ver um objetivo não só filosófico, mas um objetivo mais claro em atendimento à população. E nesse sentido, há uma convergência, todo mundo... Quem será contra isso, não é verdade? O Nelson e também o José Geraldo, o Alexandre Camilo ele vem melhorando. Por exemplo, hoje ele dá as doações são para hospitais e entidades de Santos, São Vicente e Vale do Paraíba. Vale do Ribeira, desculpa. Antigamente ele mandava tudo para o Vale do Ribeira. Aí a pessoa questionou ele, mas e Santos? Santos empresta o espaço, tal, tem muita gente. Aí foi para Santos. E São Vicente, que é obrigado a passar tudo por lá?
Então, São Vicente. Então, eu percebo que o Alexandre Camilo, que é um cara do bem, ele quer sempre melhorar o evento. Então, ele mandava tudo para o Vale do Ribeira. Pô, mas só porque Vale do Ribeira e não Santos também precisa. Então, ele manda um pouco para Santos também, para o Fundo de Ação Social. Então, ele está tentando, de uma certa maneira, o Nelson, que é muito inteligente, ele viaja no tempo, evitar esses comentários. Pô, mas a Ação do Coração é filosófica. Não, agora é filosófica e prática. Ah, mas só para Vale do Paraíba? Mas é que nossa cidade também vai para a nossa cidade. E São Vicente também vai. Pô, mas só tem aqui? Não, tem em Recife, tem no exterior. Então ele faz uma coisa, ele vai corrigindo os comentários que vão existindo, ele vai corrigindo. Eu queria fazer na linha disso que o Nelson colocou, eu também confesso que eu tinha essa mesma dificuldade que o Nelson teve quando via essas Ação do Coração. Nada contra, mas sempre eu não conseguia entender. Mas eu tenho uma proposta, além disso, de atender as comunidades carentes. Nós temos aqui em Santos um equipamento que ele é imprescindível para todos nós, porque se alguém tiver em estado de emergência e necessitar de cuidados médicos hospitalares, vai para esse equipamento, que ele representa tudo que nós temos nos 9 municípios, ele atende, chama-se Santa Casa Misericórdia de Santos. Não é? Se cada um, e isso eu fiz uma sugestão para o provedor e para o Augusto Capo de Casa e para o nosso amigo Cirino, aliás, eu queria que ele participasse, que eu ia cobrar dele sobre isso. Se cada elemento sindicalizado em Santos, cada elemento, Nelson, contribuísse com R$5 mensalmente, nós poderíamos, no mínimo, custear metade do custo mensal da Santa Casa. Não é? Porque se nós tivermos uma Santa Casa funcionando a pleno vapor, 24 horas por dia, no mínimo, todos nós seremos bem atendidos. Porque a Santa Casa é o único equipamento que detém todas as clínicas, neurologia, tomógrafo, tudo para diagnóstico de imagem. Caramba, se você tiver um acidente, a emergência é natural Santa Casa. Qualquer um de nós. Não adianta eu ter plano do Arce, beneficência, a Secamar. É Santa Casa, porque eu vivo aqui. É o primeiro local. Eu vivo aqui. Então, eu entendo, viu, o Filete? Aí eu pergunto para o nosso comunicador Filete que nós devíamos fazer uma campanha para ajudar a Santa Casa. E o Alexandre Camilo, ele é um homem de muita comunicação. Por favor, Camilo, encaixe o objetivo de Posso colocar o telefone dele para você e a gente começar a fazer uma reunião sobre isso, ou fazermos uma reunião sobre isso. Eu queria também que o Nelson da área ambiental participasse. Professor Cavalcante, o Nelson, meu amigo, conheci o Nelson há muitos anos, fazendo barras na praia, ele precisa tomar um sol, tá branco, brincadeiras à parte. É porque o Nelson não quer ter ruga, pô. 50 anos o Nelson tem, não quer ter rugas, tal. Sucesso pelo programa, foi muito bom ver o amigo Nelson e também o Zé Geraldo Barbosa, professor. Eu apoio o Nelson para prefeita, tá aqui. Tem a Regiane, o Nelson está falando sobre os políticos que se aproveitam da ação, concordo com eles. Tal. Infelizmente, as leis de trânsito não são amenas. Esse crime deveria sair preso, porque se bebeu e não respeitou, é cadeia para ele. Bom, queria agradecer a participação de todos aqui. Hoje tivemos a participação de muita gente. Zé Geraldo Barbosa e o Nelson, sempre é um prazer ter vocês, são pessoas que estão na rua, no dia a dia, conhecem os problemas da cidade. Quero deixar uma excelente final de tarde para vocês, excelente final de noite para quem está vendo a reprise às 10h30. Até amanhã, fiquem com Deus, muito obrigado.